Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos caríssimos na quinta-feira da 16ª semana depois de Pentecostes, 29 de setembro, celebrando então nosso padroeiro São Miguel. E é o príncipe dos exércitos celestes. É ele que brada, desembaiando a sua espada, quem como Deus? Estamos em guerra. Estamos em guerra. Com essa notícia que recebemos do ataque ao Nord Stream 1 e 2, se confirma que foram os dois. A destruição deles, destruídos. E se diz, queridos, aí tem quem está dizendo que para destruir aquilo, porque é uma coisa forte, cada segmento daquilo que tem mais de 11 toneladas. Aço e concreto. Que aquilo para destruir precisa de uma pequena, ao menos de uma pequena bomba atômica para explodir aquilo. E nesse sentido, a tal de bomba atômica já teria sido usada, hein? E pelo Ocidente. Sim, porque hoje se diz que mais claramente que as inteligências do próprio Ocidente já estão identificando que partiu do Ocidente, né? Essa sabotagem, este ataque. Então, hoje aparece é tudo uma piada, né, queridos? É tudo uma piada de muito mau gosto e suja, negra. Enfim, mas aparece no Vatican News hoje o discurso que o antipapa e falso profeta, falsíssimo profeta, quem não vê que esse homem é o falsíssimo profeta, por favor, disse aos jesuítas, na visita lá a Nur Sultan, lá, eu dizia sempre outro nome, agora esqueci outro nome, o nome antigo de Nur Sultan. Como é que é o nome antigo? Enfim, essa última viagem que ele fez. Agora estou com o nome moderno da cidade. Sim, é o Cazaquistão, mas a cidade é Astana. Modernamente se chama Nur Sultan. Então, se encontrando com os jesuítas da região russa, assim são chamados, ele falou sobre o fato de... já na outra semana, antes de ontem. Quer dizer, antes dos acontecimentos de ontem, ele já estava falando, já faz mais tempo que diz, né? Estamos em guerra. Né? Estamos já naquela tremenda última enfrentamento. E não, eu digo que é uma ironia, queridos, porque como ainda diremos, a pior guerra é realmente espiritual, é o escândalo. Né? É o escândalo. Mas, sim, antes, mais uma informação sobre isto, sobre a guerra propriamente dita. Os mesmos serviços secretos dizem que a Rússia já escolheu os lugares, os pontos e as armas atômicas que vai usar, né? Já escolheu, já está tudo mapeado, já está tudo... Então, mas não é só, é esta guerra. O mundo está... Já dizia, tenho dito nos últimos dias, tem aquela guerra econômica. Né? Tem aquela guerra econômica que estamos enfrentando. E se abre sob os pés da humanidade um abismo econômico tremendo. A bolha está estourando. Cada dia é um pedaço que voa. Eu
um pedaço dessa bolha que voa. Então, caríssimos, olha o que vai dar nisso. Vejam, queridos, o que é necessário para a apresentação do anticristo. Tudo isto é necessário para a apresentação do anticristo. Não é brincadeira. O anticristo não é coisa de brincadeira. É um acontecimento tão forte, tão tremendo, que precisa dessas duas coisas. Da guerra, da guerra com ameaças de planejamentos e uso de armas nucleares. E de uma hecatombe econômica jamais vivida. Jamais vivida. Nem em 2000... Desculpe, nem em 1929, aquele crash tremendo se compara com o de hoje. Não se compara. Não se compara. Não se compara. O mundo está à beira de um abismo incomensurável. E está se jogando de cabeça. Quer. A luta não é contra Oriente e Ocidente, esta ou aquela nação uma contra a outra. Não. A luta é contra as elites do mundo, Illuminatis, maçônicas e sionistas. Esta elite é que está promovendo tudo isso. Esta é a elite que está promovendo tudo. Enquanto não se entender que se trata de uma luta entre os grandes, não se enquadra perfeitamente os acontecimentos nos quais nos envolvemos, que envolvem o inteiro planeta. Não se enquadra perfeitamente. Contudo, é preciso dizer que se trata de uma luta espiritual, de uma guerra espiritual. E há duas vertentes, diria que Bergoglio é a grande cabeça dessa luta. A grande cabeça. Ele mesmo fala, diz essas coisas e ele é o cabeça. Primeiro, o cabeça do grande escândalo. O que é escândalo? Tecnicamente colocado, traduzido. Escândalo é quando, por um ato, se arranca a fé do outro. Escandaliza o outro. Arranca a fé verdadeira do outro. Por um ato, por um pecado, se arranca a fé verdadeira do outro. Isso é escândalo. O resto tudo é fichinha. Mas se escandaliza alguém quando se ameaça ele com um inferno mais rigoroso, porque se arranca a fé. E é isso exatamente o que Bergoglio faz. Exatamente. Arrancou um escândalo. Ninguém nota. Tão poucos estão denunciando, notando, porque todos se atiram com ele no abismo do escândalo. Caem nesse abismo da perda da fé católica sem sequer aperceberem-se. Olha o que é um escândalo. Olha o que é uma luta espiritual. Esta é a grande luta espiritual. Bergoglio, a cabeça disso. É certo que está no mundo inteiro, né? E que se envolve especialmente o clero, bispos, cardeais, bispos, padres, né? Se envolve. Escândalos em cima de escândalos. Estou lembrando de tantos, né? Tantos. Então, sim,
mas mergulho a cabeça de tudo isso. E assim, queridos, não se dão por conta, estão tão chafurdando tanto no pecado, na perda da fé, que eles sequer percebem que já não são católicos há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, este é o grande escândalo odierno. Este é o grande escândalo. E contudo há um maior ainda, mas também espiritual. E também mergulho envolvido. Não vou dizer a cabeça, mas envolvido. E no início a cabeça mesmo, né? Que é aquele do anticristo. Esta é a grande última luta, aquela que na qual enfrentaremos o anticristo. E para o que é tão importante aquelas duas primeiras de que tratamos, seja a econômica, seja a da enfrentamento de Oriente, Ocidente, dos povos, das nações, né? Com guerras, até com bombas de destruição de massa, em massa. Então, sim, vejam, esta é a grande última luta, e é espiritual, porque este homem demônio, vem para escravizar a Lúcifer, a inteira humanidade. Vem para escravizar a Lúcifer, a inteira humanidade. Queridos, com razão nós temos de tomar, pois, os santos anjos, os santos arcanjos e São Miguel como nosso padroeiro. É hora de São Miguel desembainhar a espada. Com certeza, São Miguel já está com a espada na mão. Com a espada na mão. Porque a luta já se desenvolve, já acontece. O campo de batalha é o mundo, são as almas. São as almas. E São Miguel está enfrentando com o seu exército celeste a tudo isso. Sua arma principal ainda é a palavra. É a palavra. A palavra de Deus. É a pregação. Que coisa impressionante isso. Tão poucos, na verdade, ainda pregam a palavra. Daquilo que está acontecendo. A verdadeira interpretação daquilo que está acontecendo. Tão poucos concordam com tudo o que eu levo dito até agora nesta festa. Tão poucos. Tão poucos estão dizendo e denunciando isso para o mundo. Eu digo, mas a minha voz está sendo abafada. O anticristo já conseguiu fazer com que a minha voz não fosse ouvida, sequer pela igreja remanescente. Sequer pela igreja remanescente. Sequer. Mas é sempre a palavra. Essa palavra da verdade. Às vezes brincam. É delicado, tem que saber dizer isso. Enfim, nós esperamos que alguém, um homem talvez, sei lá, nos defenda contra tudo isso. E que seja grande na virtude, na santidade, que seja grande na eloquência, e não sei em que ele vai precisar ser grande. Tudo isso com certeza. Mas com certeza não poderá dizer nada diferente daquilo que eu tenho dito. Não poderá. Terá que ser esse o seu discurso. Seja ouvido por todos, mas o seu discurso, que deverá ser ouvido, não será outro senão este que eu mesmo tenho pronunciado. Então a palavra é a espada
que desembainha o São Miguel. E que é a palavra de Deus, e que há de vencer o mundo, há de vencer a guerra, há de vencer a economia, há de vencer a doença, há de vencer tudo aquilo que, em todas as áreas, como temos dito, tem atacado o homem para escandalizá-lo, para levá-lo aos pés de Lúcifer. Sim, a palavra de Deus é que vencerá tudo isso. Não sabemos como, porque o que soa no mundo agora é o troar das bombas. O que soa no mundo agora é o escândalo que fala alto para arrebatar as almas. É isto que soa agora. Mas com certeza, Miguel já desembainhou a sua espada, já está na luta com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Esta é a grande espada que usa Miguel. Essa palavra de Deus que continuará ressoando, límpida, clara, íntegra no mundo, é a palavra católica, né, até o fim. Até o fim. A outra grande arma, queridos, a outra grande arma que usa São Miguel é aquilo que lhe dá o nome, é a comunhão que ele leva com Deus, é a oração, é a sua fidelidade a Deus. Esta é a sua outra grande arma, é o seu escudo. É a oração, é a palavra vivida, é a intimidade com Deus, é a busca sincera da conversão dos homens, é o assumir a penitência com o mundo a penitência que já está se formando, né, em todos os sofrimentos que os homens estão passando, sofrimento mortal. Sofrimento mortal. Então, esta é a segunda grande arma com que nos defende o São Miguel Arcanjo. Esta é a sua armadura, esse é o seu escudo com que ele nos protege e nos defende. É a oração, é a Santa Missa, é a nossa comunhão com Deus, é a Santa Confissão, é o arrependimento sincero dos pecados, é o emendamento da vida. Desde agora levo vida nova, vida no seguimento de Deus, na busca da sua intimidade. Essa é a arma, a grande arma com a qual Miguel enfrenta o demônio, adora somente a Deus e vence o mal, vence o demônio. Sim, na oração, e sobretudo na oração da missa celebrada em Santa Confissão, em arrependimento e bom propósito, nesta Santa Missa é que nós enfrentaremos os adoradores do demônio, os adoradores de Lúcifer. Quanto é importante que nós continuarmos, queridos, em comunidade de igreja, a rezar e a celebrar a Santa Missa. Ajude-nos São Miguel. Porque se os homens vão adorar a Lúcifer, sei lá com que liturgia satânica, e já o estão fazendo. E com eles toda a igreja que foi escandalizada por Bergoglio, né? A falsa igreja católica vai adorar junto, a contra-igreja vai adorar junto com o anticristo, a Lúcifer. Se eles vão fazer isto publicamente, diante dos olhos do mundo inteiro, nós, com São Miguel, recolhidos em refúgio, no segredo das nossas cavernas, nossas humildes casinhas, como aqui nós estamos, celebraremos o verdadeiro sacrifício, o culto divino, o verdadeiro culto divino. E será este culto divino que há de vencer as trevas
deste mundo, as trevas do demônio, com certeza nós venceremos com esta oração, com esta Santa Missa, com a presença de São Miguel. Esta é a nossa armadura, este é o nosso escudo que amparará todos os golpes do inimigo. Esta é a parte que São Miguel nos dará, nos fará participar com ele dessa fidelidade a Deus. Nós também diremos a Lúcifer, ao anticristo: quem como Deus? Tu podes vencer esse mundo com tuas bombas e Deus não deixará que vá ao fim. Tu podes vencer o mundo com a extrema pobreza, mas Deus não nos deixará passar fome. Não nos deixará passar fome. Mas Deus vencerá tudo isto, com a sua palavra, com a sua oração. Nós diremos com São Miguel: quem como Deus? Quem como Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.